Gente, então assim, ó, uma dúvida, então assim, ó, eu tava falando aqui de andador posterior, né? Andador posterior é o andador que vem por trás. Então aqui, ó, tá atrás, deixou a frente livre, o andador é posterior. É andador anterior. Tá na frente, sabe aqueles andadores que vocês veem os idosos usarem? Que vai assim, aí dá o passinho, vem assim, é um andador anterior. Por que que o andador posterior é melhor? Porque, por exemplo, eu tô com o andador aqui, posterior. Se você quer vir aqui conversar comigo, me dar um abraço, eu não tenho nenhuma barreira. Eu tô livre, eu não estou criando, e a gente tá falando de criança. Então, a criança, ela vê o mundo de uma forma diferente, ela está aprendendo, tudo é novo. Então, a minha outra criança, a gente fala dos pares, né, dos iguais. Então, assim, a outra criança da mesma idade, que é o par da minha criança, para chegar na minha criança, ela precisa sentir a liberdade de vir. Se eu tô aqui com uma estrutura, digamos, eu tô com o andador anterior aqui limitando, como que a outra criança vai vir brincar com a minha? Então, eu estou criando uma barreira física. Como que a minha criança tá aqui, ó, presa. Como que a outra criança vem dar um abraço, brincar, dar a mão pra minha criança com uma estrutura aqui na frente dela? Mas se ela quiser, ela vem. Se ela quiser, ela vem. Se eu disser pra ela vir, ela irá. Mas você concorda que eu estou criando uma barreira? E é uma barreira física, tá aqui, ó, a barreira física. Fingindo que esse é um andador anterior, ele não é. Então, assim, existe uma barreira física e eu preciso eliminar as barreiras físicas. Então, assim, existe uma barreira física e falando de biomecânica, né? Então, por exemplo, eu tô levando a minha criança para esse padrão, eu tô encolhendo, tô diminuindo ela e eu quero que ela cresça, que ela veja o mundo, que eu quero ampliar os horizontes dela. Então, também por toda essa questão de ampliar horizontes, proporcionar mais oportunidades para ela, o andador posterior também me favorece isso. Eu quero montar uma atividade para ela, então vou simular um negócio aqui para vocês. Vamos fingir que isso é uma mesa. Eu vou botar uma atividade aqui. Me dá 5 minutos aqui. Quero montar uma atividade aqui para minha criança. Esse aqui é o andador anterior. A minha criança tá aqui. Como que eu chego na atividade? Com o andador anterior é mais difícil. Agora, se eu tô aqui com o andador posterior, ó, tá tranquilo, eu tô livre, eu posso fazer tudo igual outra criança. Eu tô permitindo a mesma experiência, o mesmo nível de experiência e experimentação que eu daria para outra criança. É uma outra situação, ali eu tô com uma porta e tem uma fechadura. Se eu tô no andador anterior, eita, essa barreira aqui me limita de eu alcançar a fechadura, abrir e sair. Porque a gente tem que pensar que tem crianças maiores que vão fazer tudo. E se eu tô no andador posterior, eu vou ter a liberdade de ir lá e estender e abrir a fechadura. Então, todas essas questões que têm que serem levadas em considerações. Óbvio, existem casos e casos, existem agente terapeuta, por isso que eu te falei, aqui, falha nossa, né? Existem casos e casos? Existem casos e casos. Por isso que eu enfatizo mais uma vez, esse aqui é um curso para ajudar você, pai, a entender, compreender o seu filho, entender o universo da reabilitação, poder ajudar cada vez mais. Mas não exclui em momento nenhum a necessidade de você ter as terapias dele, ter o terapeuta dele, para que avalie e entenda as necessidades individuais do seu filho. Em momento nenhum, esse curso exclui a necessidade do terapeuta e da terapia. É com o terapeuta que você vai discutir a real necessidade do seu filho de cada coisa, qual andador é melhor para ele, é melhor o anterior, é melhor o posterior. Então aqui é só para você ter uma ideia e conhecer coisas diferentes, saber o que tem, saber do que o seu filho pode ser capaz, o que você pode trabalhar com ele em casa, quais as possibilidades que tem, mas é importante você também ter esse empoderamento, saber o que existe e o que não existe para poder conversar, porque às vezes você nem entende o que o seu terapeuta está falando e você abrir a cabeça e entender o que a gente está falando aqui te ajuda a ter uma clareza, a entender o que o seu terapeuta está te oferecendo, o que ele está te propondo, e para você terapeuta ajuda a você ter um canal mais aberto com o seu
pai, com o seu pai do seu paciente, para que você possa oferecer e dizer, olha, mas olha naquele vídeo que você vai entender melhor, você vai conseguir visualizar o que eu tô te falando. Assiste, depois a gente conversa e troca uma ideia e decide juntos. Porque a ideia é essa, a criança, ela não é minha. Nunca foi, ela é do pai e da mãe dela. E eu sou só um canal. Eu sou um canal para ajudar aquela família naquele momento. A decisão é deles, o filho é deles. Eu tô aqui para ajudar. E se eles já vêm com a cabeça pronta querendo a minha ajuda, é muito mais fácil do que eu querer impor uma vontade minha para uma família que não vive na minha casa, eu não sei a realidade deles. Então eu sou só um instrumento para ajudar. Então sempre discutam com o terapeuta de vocês o que é bom para vocês, porque no fim todo mundo quer a mesma coisa, a criança evoluindo, a criança bem e a criança feliz. A gente que é pai, a gente só quer uma coisa, o nosso filho feliz. Do jeito dele, como for melhor para ele. E o objetivo de todo mundo é um só, é a felicidade da criança e é isso. O pai vive em função da felicidade do filho, não importa como ela for, da forma que ela for. E é isso que a gente quer.